sejam bem-vindos a esse espaço, né? Aqui a gente vai começar uma série de bate-papos que a gente nomeou como Conversando Com, né? Todas as quartas-feiras vamos convidar alguém para sentar aqui do nosso lado para falar sobre os mais variados temas, tá? Então eu vou contar com a presença assídua de cada um de vocês aí. Eu sou fotógrafa, meu trabalho é muito voltado para famílias, né? Então eu estou sempre lidando desde da gestação e acompanho partos, bebês e tal. E nessa trajetória, no momento de atender um parto, eu terminei conhecendo vários profissionais maravilhosos e cada vez me encantando mais pelo trabalho deles, né, no atendimento à mulher durante o parto. E hoje eu tenho a honra de estar aqui com o Tiago Saraiva, obstetra maravilhoso, que foi uma das pessoas que me fez mais ainda me apaixonar pelo parto, atendimento parto normal, natural e tal, que é um dos temas que a gente vai falar hoje aqui. Tiago, que é obstetra e sócio da Obstare, é isso? Sim, junto com Vivi, que é outra querida também. E a gente vai falar sobre parto humanizado e violência obstétrica, ok? Vamos lá? Vamos embora. Então, me conta, já indo direto, o que é parto humanizado? O que é um parto humanizado? Historicamente, os nascimentos aconteciam nos lares, nos domicílios. E com o passar do tempo, com o desenvolvimento de técnicas cirúrgicas, do próprio uso de antibiótico, de hospital, se tornou mais seguro parir no hospital. E aí houve uma migração desses partos das casas, dos lares, para o hospital. E aí a mulher perdeu um pouco desse protagonismo, porque ela começou a perder voz nesse ambiente. E o exemplo maior que eu sempre falo em relação a isso é a própria posição de parir. As mulheres têm, hoje no Brasil, a maioria das mulheres, elas parem em litotomia, que é aquela posição quase que ginecológica, deitada com as pernas para cima, que é totalmente antifisiológica ao parto. Então elas perderam um pouco desse protagonismo, dessa participação no parto. E o parto humanizado, ele tenta fazer esse resgate, trazer a mulher novamente para o centro das atenções e fazer com que ela tenha uma experiência positiva de parto. E para isso, o parto humanizado, ele pesa por um tripé. O protagonismo da mulher, que eu já falei, e mais dois outros pilares, que são o acompanhamento multiprofissional, que ela possa ter o apoio de vários outros profissionais que ela queira, pediatra, nutricionista, doula, fisioterapeuta, enfim, os profissionais que ela precisar nessa preparação para o parto. E o outro ponto do tripé, que são as evidências científicas. Durante muito tempo a gente fez muitos procedimentos que acreditavam ser benéficos, que hoje a gente sabe, à luz da ciência, na verdade, trazem mais malefícios do que benefícios. Já me contaram um pouquinho de como é que foi esse processo teu, né? Hoje a gente sabe que a maioria das escolas, né, na medicina vai ensinando o que não se deve, é totalmente contra o que é o parto humanizado, né? Assim, a escola vai meio na contramão. No momento que você estava estudando, como é que foi que você começou a pensar, não, acho que a gente pode melhorar o atendimento? Como é que foi isso? Pois eu tive a oportunidade, enquanto estudante, de ser representante dos estudantes do Nordeste na Associação Brasileira de Educação Médica. E foi quando eu pude estudar um pouco sobre a educação médica e perceber que o nosso modelo de educação médica ele é centrado na doença. Existia uma pessoa chamada Flexner que criou um relatório para tentar criar um modelo de escola médica ideal que fosse ser difundido pelo mundo. E aí esse modelo criado por ele e propagado aqui no Brasil pela Fundação Rockefeller faz com que o agente médico perceba, sim, o corpo humano como uma máquina que apresenta problemas e a gente vai consertar. E na obstetrícia assim, não funciona assim. O parto é, na maioria dos casos, um evento fisiológico do corpo em que vai acontecer sem nenhuma intercorrência, na grande maioria dos casos. E nós obstetras temos que ser treinados para atuar somente quando necessário. Então existe uma dicotomia na nossa formação, que é dessa forma centrada na doença, e a atenção ao parto, que é uma coisa fisiológica, natural, que o corpo da mulher pode processar. Então durante a faculdade eu percebi isso, e durante o segundo semestre na faculdade eu tive uma cadeira chamada Construção do Conhecimento, em que o tema que foi levantado foi justamente o parto humanizado. Se fala muito que parto humanizado é modismo, mas quem fala isso é porque realmente conheceu agora e não sabe a história do que é um parto humanizado. Aqui no Brasil já tem décadas e na Europa desde a década de 50. Então não tem como você fechar os olhos e achar que é modismo, que é uma coisa atual. Não é. É porque as pessoas desconhecem esse movimento da humanização do parto.
Então, meu tema foi justamente a humanização do parto, lá no segundo período, no comecinho da faculdade. O que foi que aconteceu? Que disse E aí nesse segundo período, a gente tinha o nome da cadeira Construção do Conhecimento, justamente para a gente estudar a teoria e ir para um evento prático relacionado àquele conhecimento, para solidificar aquele conhecimento para nós estudantes. E a vivência que eu tive de parto foi, na verdade, uma cesariana no Hospital Agamenon Magalhães, um hospital de alto risco no Recife, e que foi um evento meio que chocante para mim, mas uma coisa que me marcou foi o contato do bebê com a mãe. Quando tiraram aquele bebê, que ele ficou chorando muito, berrando, foi pro berço, e aí começaram aquelas intervenções que se fazia antigamente de rotina, ainda se faz muito hoje. E aquele bebê chorava, berrava e tal, e quando tiraram ele daquele berço, que encostaram ele na pele da mãe, que ele se calou e a mãe chorou, e aquele momento me marcou. E eu sabia que eu queria trabalhar no ambiente de parto. Era aquilo que eu queria. E aí foi quando eu comecei a estudar, a pesquisar e transformar um pouco da minha visão do que era obstetrícia. E em que momento que o médico ele deve intervir e orientar a mãe pela escolha de uma cesárea? A cesárea é uma cirurgia que salva vidas, né? Tanto de mães como de bebês. O problema é que hoje em dia ela virou uma epidemia. O Brasil é o segundo lugar mundial em número de cesáreas, então a cultura da cesárea é muito forte. A maioria das mulheres vão ter seus trabalhos de parto sem necessidade de uma cesariana. A Organização Mundial da Saúde preconiza que essa taxa seja de 15%. No Brasil, na rede privada, ela chega a 84%, então se inverteu essa relação. Então, na maioria dos casos, vai ser um evento fisiológico, mas tem algumas condições, até antes da mulher entrar em trabalho de parto, que ela pode submeter a uma cesariana, como, por exemplo, quando a placenta está na frente do bebê e o bebê não tem como passar pela placenta e nascer, quando ela tem herpes genital ativo, que são lesões por um vírus, chamado de herpes vírus, na vulva, e ele passar no canal de parto vai predispor uma infecção nele. Tem algumas situações mais específicas que isso realmente de conhecimento médico, mas que toda mulher, durante a preparação para o parto, ela vai estudar e vai se informar e vai saber essas indicações reais de cesariana. Essas são as indicações absolutas antes e tem aquelas indicações no momento do trabalho de parto, que normalmente são por um sofrimento fetal, quando tem alguma desaceleração do coração do bebê, ou porque teve alguma parada de dilatação, uma parada de descida, que também são coisas mais técnicas, que é mais difícil de a mulher perceber. Por isso que é importante ela confiar naquela equipe, naquele médico que ela escolheu. A gente sempre fala isso, que parto é 90% cabeça. Então é muito importante que ela tenha confiança, que ela esteja tranquila com a equipe que está assistindo ela. Tá, e o que é mito? Que a gente tem muitas mães aqui, pelo menos eu atendendo, né, as gestantes depois, elas falam muito, eu não tive dilatação, são mil histórias. O que de fato não é indicação cesárea, mas é muito recorrente as pessoas acreditarem que sim. Existem muitas indicações de cesárea desnecessárias, né? Eu sou baixa demais, eu sou alta demais, eu sou magra demais, eu sou gorda demais. A própria circular de cordão, que é quando o cordão está envolto no pescoço do bebê. Eu acho que essas são as principais. Mas o seu colo do útero está ruim, está posterior, você não vai ter dilatação. Não tem como saber se a mulher não está em trabalho de parto. Também é uma falsa indicação. Acho que essas são as principais. O que é violência obstétrica? Violência obstétrica é um termo que os próprios médicos têm dificuldade em reconhecer. Esse termo foi criado pelas mulheres, baseado em experiências negativas de parto, em experiências violentas. E isso é usado num contexto internacional, não é só aqui no Brasil. Esse termo teve origem na América Latina, mas também é usado na Europa. E aqui no Brasil teve uma corrente nos últimos meses muito forte de negação desse termo. Por quê? Porque acham que violência obstétrica é a violência do obstetra. E não é somente isso. Lógico que as intervenções desnecessárias, os comportamentos violentos do obstetra também fazem parte do escopo maior que é a violência obstétrica. Mas a violência obstétrica vai muito além disso, dessa violência do obstetra. É a própria falta de vagas em maternidade que muitas mulheres enfrentam na rede pública. São os outros profissionais que às vezes têm atitudes grosseiras com a mulher, como por exemplo, frases que são ditas para as mulheres em trabalho de parto. Você está com dor, mas na hora de fazer você não sentiu isso, você não gritou assim. Você está assim, mas ano que vem está aqui de novo. Não grita. Não grite. Essas são as atitudes que são violentas, que só mostram essa relação hierarquizada, né, do hospital e do profissional de saúde como detentores do conhecimento e da mulher que está ali necessitada, mais frágil, mais vulnerável, que tem que submeter
a essas condições. Por isso que a humanização do parto também defende muito essa luta da violência obstétrica, porque também é resgatar esse protagonismo da mulher, fazer com que ela se sinta novamente parte do processo. Agora, muita mulher sofre a violência, mas não sabe, né? Então é difícil. Ela tem um trauma, mas ela não reconhece que foi violentada. Não sei se são esses os termos, mas como fazer para que as pessoas realmente saibam o que é, o que não é. A violência obstétrica hoje existem campanhas do Ministério Público, de entidades organizadas, de esclarecimento das mulheres, porque elas mesmas, elas não têm essa noção de que passaram por um parto violento. Até porque a gente não tem a cultura do parto na nossa sociedade. Então, às vezes, elas não sabem o que elas vão ter acesso. Muitas vezes são pacientes do SUS que elas mal têm a passagem para ir para uma consulta de pré-natal ou para ter acesso à maternidade. Então, muitas vezes, elas não têm essa consciência de que foram violentadas naquele momento mais especial da vida dela, que seria o nascimento do filho. Então, entidades organizadas em dados de classe, o Ministério Público estão organizando cartilhas, vídeos de orientação das mulheres, e eu acho que o próprio movimento de mulheres está cumprindo esse papel de informar, de mostrar os exemplos, para que a gente realmente enfrente esse problema, que é um problema de saúde pública. Como é que ela pode se proteger? Informação. Eu acho que o principal é informação. Tanto para que ela tenha uma experiência positiva de parto, como também não seja violentada. Então, ler e se preparar é fundamental. Participar de grupos de gestante, ir para a internet, ver vídeo de parto, ler textos sobre preparação para o parto, para o pós-parto, isso é muito importante. Tem que encerrar, mas eu não queria. Tá, deixa eu te dar uma coisinha que eu queria. Uma lembrança nossa. Obrigado. Pela tua presença aqui mais uma vez. O que será? O que será? O que será que a Andrea tá Aprontando. Uma coisinha que eu gosto pouco, sabe? Oh, papai. Né? A lindeza de Dr. Meus Tiago. tesouros. Tá, e pra lembrar de hoje, pra você não esquecer, você foi o que inaugurou a brincadeira aqui nossa. Que lindo. Momento nosso. Vou roubar pra mim também. E é isso, gente. A gente termina aqui nosso primeiro bate-papo, né? Inaugurando com o pé direito. E a gente se vê na próxima quarta, sempre às 18 horas aqui no IGTV.